Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 377 é uma gravação mais esse. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, né? Então, esse tema, o doutrinador. O doutrinador é aquele ali, né, que na casa espírita ele dialoga com os espíritos na sala mediúnica de desobsessão, né? Mas se nós pararmos para analisar, como já dissemos em vídeos anteriores, o primeiro doutrinador é o médium. O primeiro doutrinador é o médium, porque nas casas espíritas sérias, os mentores sérios, eles aproximam o espírito comunicante da noite 3, 4, 10 horas antes do médium para a familiarização. Não sei se você se lembra desse assunto. Então ali o médium começa a sentir dor no peito, dor na coluna, dor na clavícula, e dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali. Tem médicos que vão parar até na UPA. E toma a injeção daqui, toma a injeção dali, agulhada para tudo quanto é lado. E o espírito, o médium ali naquele leito, deitado, tomando um soro, e o espírito também deitado ali, tomando um soro com ele. Ora, um é xerox do outro. O médium ali vibra de acordo com o espírito está vibrando de acordo com o médium. Semelhante está atraindo semelhante. Então, quantos médiums saem do consultório médico pensando assim: se Deus quiser dessa vez agora, encontrei um médico bom e esse remédio vai me curar. Mas inspirado pelo Espírito. O Espírito é que está dizendo isso. Se Deus quiser, graças a Deus, parece que agora eu encontrei um médico bom. Porque o Espírito ainda não sabe que desencarnou. Você entendeu? Ele não sabe que desencarnou. Então, o médium leva aquela fichinha lá para a sala das enfermagens, da sala da enfermagem. O espírito vai junto, chega lá e coloca aqueles aparelhos todos lá, né? E o espírito, ele recebe também os medicamentos. Tudo que o médium recebe ali, na intravenosa, o espírito também recebe na intravenosa dele. Se o médium recebe uma agulhada nas nádegas, o espírito também recebe. Olha que coisa mais horrível, né? Chegar a um ponto desse. É uma cópia. É como se fosse um irmão gêmeo. Nem não é irmão gêmeo. É irmão que geme junto. Né? Então, vamos voltar a esse assunto. Razão porque em grande número de comunicações, o doutrinador, sentindo que há essa necessidade, deve aplicar as técnicas de regressão de memória no comunicante. Nós já dissemos que isso é impossível. As técnicas de regressão de memória no comunicante. Regressão. Não, isso não existe. Existem os quadros ectoplásmicos criados pelos mentores
ainda mesmo se o espírito tiver merecimento, se ele acreditar nisso. Porque nós sabemos que 95% dos espíritos que se manifestam nas casas espíritas são de outras religiões. Significa, não creio nisso, não acredito nisso. E leva um bom tempo para os mentores, né, acalmar essa turma do lado de lá, conscientizar eles. Agora você acha que ali na casa espírita, você está numa casa espírita, você já morreu. Isso não são termos que se usa com espírito. Nós vamos fazer uma regressão de memória com você aqui, você vai se ver na encarnação passada, você vai se ver na outra encarnação. Você consegue entender que não é por aí? Agora, alguns quadros ectoplásmicos, sim, né? Por exemplo, quadros ectoplásmicos. Então, quando ali o espírito muito rebelde, mas com saudade de um parente que desencarnou, então os mentores espirituais, através daqueles quadros ectoplásmicos, ali eles plasmam a forma, geralmente, de um pai que já desencarnou ou de uma mãe que desencarnou. O que comove aquele espírito. Mamãe, mas a senhora já morreu. O que a senhora está fazendo aqui? Você entendeu? E por aí em diante vai desenrolando o diálogo com o espírito. Ah, mas então é só um quadro ectoplásmico ali? Sim, porque nós temos que entender uma coisa, gente. Não são todas as mães que no plano espiritual encontram-se em condições evolutivas para poder vir socorrer o teu filho numa sessão mediúnica. Nem pais, nem filhos. Não são todo mundo. E outra, não são todo mundo que já desencarnou que encontra-se na erraticidade no plano espiritual. 50% já reencarnaram. E se você chega no plano espiritual procurando teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó, teu filho, e descobre que já reencarnaram todo mundo, como que fica? Então, as pessoas têm que parar com essa mania de ficar evocando. Não sei se é evocar ou invocando, acho que é invocando, né? Precisa parar com essa mania de ficar invocando os entes queridos. Você não sabe se o indivíduo está no umbral, preso lá, vai sair só daqui 10, 15, 20 anos. Outros estão presos nos túmulos. Outros estão perambulando aí pelas ruas da cidade. Nem sabe ainda que desencarnaram. Outros, às vezes, já foi reencarnar em outros planetas primitivos. Outros, às vezes, já reencarnou no seio da própria tua família. Às vezes, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó são teus netos, são teus bisnetos. E você chega na parte espiritual procurando pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu filho, tua filha. Nós temos que mudar esse conceito, gente. Por isso que nós temos que nos preparar. Quando aqui eu toco nesse assunto que nós devemos nos preparar para o desencarne, é nesse sentido também. Muitas pessoas podem pensar assim, crê em Deus Padre, se preparar para morrer? Quem disse que nós vamos morrer? Já dissemos aqui. O único desafio do ser humano é a evolução. O único desafio do ser humano não é o desencarne, não é a morte, como muitos dizem por aí.
O único desafio é a evolução, é o progresso. Porque o progresso, ele é real, ele é verdadeiro. Agora, a morte não é desafio, porque ela não existe. Pois existe muitas pessoas que dizem assim, a única certeza, vamos gozar a vida mesmo, porque a única certeza que nós temos dessa vida é a morte. Eita, povo tonto! Por que tá povo tonto? Porque a única certeza que nós temos é que não existe a morte. A única certeza que nós temos é que existe a imortalidade da alma. Mas a morte não, gente. Diga o que quiser, mas a morte não. Ora, que é isso? E aquelas pessoas que dizem assim, vamos gozar a vida mesmo, porque a única coisa que a gente leva da vida é o que a gente goza aqui na terra, né? Ai, vontade de pegar o pescoço e chacoalhar pra cá, até quebrar É brincadeira, gente. Não leva, não. Mas vamos gozar a vida, vamos aproveitar, porque a única certeza que nós temos é o que nós desfrutamos aqui, o que nós gozamos a vida aqui. Eu viajo mesmo. Eu vou por tudo quanto é lado do mundo, porque a única certeza que eu tenho é que a vida é uma só. Eu já penso o contrário. Quero continuar trabalhando para Deus, para Jesus, com a mediunidade, para a humanidade. Porque eu tenho certeza, como todas as noites, ao deixar o corpo físico na minha cama aqui, eu saio em espírito e vou até para outras dimensões, onde eu fico conhecendo lugares magníficos, deslumbrantes, que eu não teria condições de conhecer aqui na Terra, porque na Terra, como que eu vou adentrar noutra dimensão, a não ser através do Espírito? Então, deve aplicar as técnicas da regressão de memória no comunicante. Essa técnica consiste em levá-lo a reconhecer-se de fatos do seu passado, de sua última encarnação, de sua última ou anterior reencarnação, despertando lembranças que jazem adormecidas. Isso é impossível. Cada caso é um caso, mas isso é impossível. Nem todos os espíritos nem todos os espíritos têm estrutura para ficar sabendo o que ele fez ou o que deixou de fazer, ou o que fizeram com ele na existência passada ou na outra anterior. O muito é o quadro ectoplásmico, onde é mostrado algumas cenas ali para ele, com muita cautela, com muito jeito. Os bons espíritos sabem que isso tudo existe. Nós sabemos que tudo isso é possível, mas cada caso é um caso, é tudo moderado, de acordo com o merecimento de cada um. Não vai se mostrando a encarnação passada, a outra encarnação, o que ele fez, deixou de fazer. Não é assim não, né? Nessas ocasiões, os trabalhadores da espiritualidade agem, seja acordando as reminiscências nos painéis da mente. Ali naquele momento, não. Olha aqui. Nessas ocasiões ali, né, da regressão de memória, o Sueli está dizendo assim, que ali naquele momento da regressão de memória, os trabalhadores da espiritualidade agem, seja acordando as reminiscências dos painéis da mente, seja formando quadros fluídicos com as cenas que
evidenciem a sua própria responsabilidade perante os fatos em que se proclamava inocente e vítima. Isso é muito relativo. É o que nós estamos dizendo. Cada caso é um caso. 99% dos espíritos não estão em condições de passar por isso aqui e não suportam passar por isso aqui. E não estão em condições de merecimento. E não crê, não tem fé que isso é verdade. Então a espiritualidade não perde tempo com aqueles que não crê, que não tem fé, que não acredita. A espiritualidade não tem tempo a perder. É 1, 2 casos e olha lá, mas assim mesmo, não regressão de memória, e sim quadros ectoplásmicos. Apenas. Onde nem tudo ali é revelado, esclarecido. Caso contrário, não teria efeito nenhum. O véu do esquecimento do passado, pois o indivíduo, ele permanece 80 anos no corpo físico com o véu do esquecimento do passado. Desencarna e depois 12 anos, 10 anos, 20 anos, naquele estado de ignorância. Aí vem lá os mentores espirituais, o indivíduo sem merecimento, sem conhecimento, sem nada. Vem lá os mentores espirituais a uma sessão de desdobramento, de regressão, da técnica de regressão de memória do comunicante. Então, o que adiantou os 80 anos físico na regressão, no véu de esquecimento do passado? Se era para ele ter evoluído nos 80 anos graças ao véu de esquecimento do passado. Agora ele se mostra totalmente cru e ignorante de conhecimento. Vai mostrar a ele o que em 80 anos ele não conseguiu enxergar e compreender. Vai mostrar a ele, através de um simples trabalho de regressão de memória no centro espírita? Não. Não. Veja bem, gente. Nós não estamos indo contra os trabalhos de Sueli, isso que Sueli acabou de dizer aqui. Nós estamos aproveitando, isso aqui é maravilhoso que ela acabou de dizer aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma oportunidade que nós estamos tendo de debater isso no esmiuçamento, mostrando o que é possível e o que não é possível. Isso aqui é possível aplicar essas técnicas de regressão quando o espírito, depois de alguns meses tratado no centro espírita através dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, depois de uns 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, que mesmo assim os mentores espirituais, percebendo uma grande dificuldade nele de conscientização, existem os departamentos nos hospitais espirituais, onde ali os mentores espirituais levam aquele espírito, ali coloca ele como se fosse em uma cápsula. Eu já presenciei essas cápsulas. Fecham essas cápsulas, porque ele já tem um pouquinho de merecimento, mas ele ainda está meio que arredio. Fecham essas cápsulas e ali do lado de fora, os mentores espirituais, eles programam, por exemplo, reencarnação que se deu com Orozimbo no século XVIII. Pronto. Orozimbo, dentro daquela cápsula, ele se vê como se ele estivesse vivendo o momento atual no século XVIII, dentro da cápsula. Aquele
aquela visão ali da cápsula se transforma num painel e inunda ele como se ele estivesse vivendo o século XVIII. Bom, Orozimbo viveu o século XVIII, vamos ver. Bom, vamos digitar aqui agora para ver se ele consegue o século XVII. Lá vai a programação toda, eles digitam tudo, século XVII, no país tal, ele foi fulano de tal, digita ali. De repente o Orozimbo dentro daquela cápsula, ele se vê no século XVII. Mas isso, sabendo os mentores o que fazem, de acordo com o mérito, de acordo com a fé e o conhecimento do Orozimbo. Não é pedindo para qualquer... Orozimbo, deita aqui. Godofredo, deita aqui. Godofredo pode, porque já desencarnou. Né? Como que chama a mulher do... Gertrudes, deita aqui. Deita aqui você. Ô Luiz, mas e essas regressão de memória que existe aqui na Terra? Ah, gente, ó, eu não vou falar nada dela, não. Mas eu, no pessoal, eu não acredito nessas regressões. No pessoal meu, eu não acredito. Vamos nos contentar com o véu do esquecimento do passado. Vamos nos contentar com a doutrina dos espíritos que remonta às causas. Quem busca regressão do passado são aquelas pessoas que não aceitam, que não são humildes, que não têm paciência, são pessoas totalmente desestruturadas que buscam esse tipo de tratamento. Porque ela não se conforma. Ela não se conforma com o que ela plantou e com o que ela está colhendo hoje. Então ela busca a regressão justamente para ela encontrar um culpado. Que quase sempre ela não aceita que seja ela. Ela quer que seja todo mundo, menos ela. Tanto é que muitas pessoas, quando buscam regressão, antes de deitar ali, eles passam por uma triagem. É fulano de tal, porque eu acho que a minha sogra está fazendo mandimba para acabar com a minha vida. Mandinga. É porque eu acho que fulana, cicrana, bertana está querendo acabar com o meu casamento. Olha só para você ver. Ela nunca que diz assim para aquela pessoa: eu acho que eu fiz tanta coisa errada que eu mesmo estou acabando com tudo que construí nessa existência. Eu sou a culpada ou culpado. A pessoa não admite. Então são os covardes disfarçados que procuram regressão do passado. Porque as pessoas que têm conhecimento dos desígnios de Deus, ele se contenta com a lei de causa e efeito, ação e reação. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Humildade, paciência, resignação, aceitação. Nada de arrogância, nada de orgulho, nada de egoísmo, inveja, ciúme. Esse sabe que ele tem que trabalhar por dentro. Ele não precisa ir numa sessão de regressão. Contra regressão? Não. Eu que não acredito em regressão, porque eu acredito nas 5 obras básicas de Kardec. Agora você me mostre. Nas 5 obras básicas de Kardec. Não me mostre outro livro, porque eu não quero saber de outro livro. Porque para mim espiritismo significa 5 obras básicas.
Me mostre nestas 5 obras básicas onde Kardec trata de regressão de memórias do passado. Regressão do passado. Me mostre. Se você me mostrar Kardec tratando dessa regressão, eu calo a minha boca. Isso é falta de estudo, gente. É falta de humildade, é falta de conformação. Plantou? Não tivemos oportunidade de plantar? Vamos ter humildade agora de colher. Essa é a melhor forma de nós nos melhorarmos. Nós vamos continuar no próximo vídeo, mas no próximo dia.